Maria. Nós, do primeiro grupo, vamos apresentar o trabalho de história e falar um pouco sobre... Eu vou começar falando sobre a Guerra Fria. Bom, a Guerra Fria, ela foi a guerra que foi uma disputa pela superioridade entre os Estados Unidos e a União Soviética. Tudo isso aconteceu após a Segunda Guerra Mundial. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, tivemos alguns outros conflitos. E teve esse conflito que foi um conflito ideológico. E não houve uma guerra em si. A gente não pode afirmar que foi uma guerra com armas e como foi na Segunda Guerra Mundial. Foi uma guerra ideológica. Ou seja, era mais com jogo de marketing para chamar as pessoas para aquele bloco. Então, é chamada de Guerra Fria por ter sido uma intensa guerra ideológica, econômica e também diplomática que era travada pelas zonas de influências. Eles queriam influenciar cada vez mais as pessoas. Então, essa disputa dividiu o mundo em dois blocos, que era o bloco capitalista e o bloco socialista. A influência das duas superpotências, né, da época, acabou provocando uma corrida armamentista que durou 40 anos. Então, com os sistemas econômicos políticos diferentes dos Estados Unidos e da União Soviética, acabou colocando o mundo em uma ameaça de guerra nuclear. Por quê? Porque nesse período eles acabaram criando bombas, armas, tudo que podia facilmente destruir o mundo inteiro em pouquíssimo tempo. Então, era uma disputa que, por mais que fosse ideológica, que eles estivessem usando o jogo de marketing, foi muito acirrada e colocando todo mundo em estado de alerta. E tivemos também, eu não vou muito aprofundar esse assunto porque quem vai falar é Yuri, mas tivemos também a questão das propagandas que eles utilizavam muito por conta da Guerra Fria. Lembrando que na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos e a Rússia é como se eles fossem aliados. Eles andavam juntos ali lutando contra os nazistas. Mas agora nesse período de Guerra Fria, eles vão diferenciar. É como se a Alemanha ela fosse aqui no meio, e aqui do lado fosse a Rússia, e aqui do lado fosse os Estados Unidos. Ou seja, eles vão ter uma disputa entre si por conta de Berlim. Eles querem conquistar Berlim e o outro, né? Quer ter aquela fama, por exemplo, os Estados Unidos venceu a guerra, os comunistas venceram a guerra. Então aquele status elevado ele é buscado por ambos os países. Então eles vão chegando juntos, no caso a Rússia e os Estados Unidos, no finalzinho da Segunda Guerra, é como se os passos que eles estavam ali dando fossem passos progressivos e que não tinha muita diferença entre um e o outro. Então acaba que não tem nenhum vencedor, então eles vão precisar dividir o mundo em áreas de influência. O leste vai ficar ali com a Rússia, posteriormente a União Soviética, que se torna depois, né? E o ocidente vai mais pelas áreas capitalistas, quais esses tratados continuariam sendo muito importantes para poder finalizar essa guerra. O leste ficaria ali pelo controle russo, o ocidente ficaria pelo controle dos Estados Unidos, Inglaterra, a França. E como Berlim era o foco desse todo o processo, dessa toda a disputa, teria dividida. Então é aí que entram as áreas que eu tinha dito, as áreas de influência. Assim, Berlim vai ter uma área que vai ser da Rússia, uma área dos Estados Unidos, uma área da França e, consequentemente, uma área também da Inglaterra. Mas, em resumo, Berlim era comandada pelos russos e pelos capitalistas, com grande ênfase no marco do Muro de Berlim, que foi um grande símbolo da Guerra Fria. Com grande ênfase no marco do Muro de Berlim, que foi um grande símbolo da Guerra Fria. Bom, com toda essa questão da Segunda Guerra Mundial e desses conflitos que estavam ocorrendo, acabou que foi criado, que eu vou falar um pouco sobre o Muro de Berlim. O Muro de Berlim, ele foi um muro que foi construído com concreto. No início ele era de arame e era bem um muro, entre aspas, só que depois eles fizeram o muro ficar com concreto. Foi construído com concreto. Era uma barreira, basicamente, e era um sistema de controle de fronteiras
tá? Que dividiu a cidade alemã, né, de Berlim em duas áreas. Uma sob influência da República Federal da Alemanha, a RFA, e outra na influência da RDA, que era a República Democrática Alemã. A federal era do bloco capitalista, era de influência do bloco capitalista, e a democrática era do bloco socialista. Esse muro de Berlim, ele acabou virando um símbolo da Guerra Fria por conta de ter essa divisão de um local, de um centro, de uma cidade no meio, em que um lado era uma coisa, uma ideologia, e outro lado era outra ideologia. Como eu falei, dividia por todo o centro, e essa extensão era de 155 quilômetros. Bom, o objetivo desse muro era fazer com que, as pessoas elas estavam fugindo para os outros lados. Então, o objetivo desse muro era fazer com que as pessoas não passassem do lado oriental para o lado ocidental. E essa situação era decorrente pelo fato da cidade de Berlim ela ter sido dividido, né, em zonas de influência após a Segunda Guerra Mundial, como eu falei. Isso ocorreu por parte dos países aliados que saíram vencedores, como a gente sabe que foi a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética. E com isso, os três primeiros países realizaram uma uniformização monetária, criando o Plano Marshall. O Plano Marshall foi criado, lançado pelos Estados Unidos e tinha como objetivo reconstruir a Europa. A Europa ela estava assim devastada, por conta da Segunda Guerra Mundial, por conta de todos os conflitos, e com isso esse esse plano ele tinha como objetivo reconstruir de forma econômica, e não só econômica, mas também física, porque estava ruínas em muitos locais, a cidade a Europa no contexto geral. Só que essas medidas elas violavam as condições impostas pelos tratados de Yalta e Potsdam, e o que resultou no bloqueio continental de Berlim, ou seja, o muro. O Plano Marshall acabou dando certo. E o que aconteceu? Quando deu certo esse plano, acabou que teve um grande crescimento econômico de um lado, claro, e do lado capitalista. Então, começou a ter um crescimento econômico e ser um lugar com melhor estrutura, com melhor condição de vida, e acabou fazendo com que as pessoas elas quisessem passar de um lado para o outro, o que fez com que eles construíssem um muro. O início da construção do muro ocorreu na frente do portão Brandesburgo, que era um dos principais símbolos da cidade. Era muito importante para as pessoas que viviam lá no local. Bom, a primeira fuga ocorreu por Hans Conrad Schumann, e a rua Bernauer se transformou em um símbolo da divisão. Bom, as janelas dos edifícios que ficavam ali naquela rua se transformaram num local de fuga, porque as pessoas iam para lá e fugiam pela janela, para o local, no caso, ocidental. Muitas famílias elas conseguiram fugir, mas não foram todos que queriam, então muitos amigos e vizinhos ficaram separados por muito tempo. Nas tentativas de fuga, muitas pessoas foram mortas e a área localizada, no caso, entre o muro e os pontos de checagem que eles faziam, ficou conhecida como zona de morte, porque ali morria muita gente. Então, em 9 de novembro de 1989, a população acabou se dirigindo para a frente do muro para comemorar a permissão da travessia. Foi nesse dia em que as pessoas reencontraram muitos amigos, familiares, vizinhos, pessoas próximas, e a queda do muro acabou marcando o fim da polarização do mundo. Bom, a doutrina ela foi uma política externa do governo de Truman, eu não sei pronunciar o nome dele, espero que esteja certo, mas ela tinha como principal objetivo
esses países capitalistas que estavam nessa ação, nesse período de pré-Guerra Fria. Isso porque o presidente Harry, ele acaba fazendo um discurso muito violento, um discurso muito conturbado contra a ameaça comunista. E aí os Estados Unidos, ele acaba tendo uma posição, tomando uma posição, que é defender o mundo dos soviéticos. Então, com os Estados Unidos, ele defendendo o mundo desse lado soviético, né, do socialismo, ele vai evitar a expansão desse socialismo. E se ele evita a expansão desse socialismo, ele evita com que, né, ele cresça e com que ele acabe prejudicando os países capitalistas considerados mais frágeis. Após a Segunda Guerra Mundial, as pessoas esperavam que houvesse um período de paz, né? Chega de discussões, chega de tudo. Por exemplo, os aliados que derrotaram o eixo, pronto, vou viver em paz aqui agora, e não foi. Os Estados Unidos e a União Soviética, eles começam uma disputa, e essa disputa acaba tendo que dividir o mundo em dois polos, dividindo através de políticas autoritárias e antidemocráticas. Nos Estados Unidos, duas situações acabaram ajudando nesse período de Guerra Fria, nessa decisão de Guerra Fria. Uma delas foi a marcha do presidente Franklin Roosevelt, que ele tinha como ideia, teoria, de que o mundo ele teria que ser controlado pelos Estados Unidos, e também teve a eleição de um Congresso republicano conservador. Dessa forma, a doutrina ela é forçada em 1947 a ser o primeiro pilar do início dessa Guerra Fria, se estendendo aí a mais 2 anos. Como deu para perceber nos tópicos abordados anteriormente, principalmente no primeiro, né, do conceito da Guerra Fria, que foi explicado por Luísa, dá para a gente ter uma noção de que a Guerra Fria foi muito diferente de tudo que se considera que seja uma guerra, já que tinha-se dois lados e eles não chegaram a entrar em conflito direto, um conflito armamentista direto um com o outro. Durante esse período, tiveram alguns conflitos armados menores, tipo a Guerra das Coreias, em que a União Soviética e os Estados Unidos, cada um apoiou desses lados, mas em nenhum momento eles entraram em guerra direta um contra o outro, né? Então, tipo assim, a Guerra Fria foi algo mais considerado como uma defesa de posicionamento. Tipo, a União Soviética apoiou a Coreia do Norte em uma forma de defender, de se mostrar fazendo oposição aos Estados Unidos, que estava apoiando a Coreia do Sul. Então, sempre foi essa questão de utilizar meios políticos, ou apoiar outros conflitos para se demonstrar para o outro. Então isso foi algo que vai acontecer principalmente na demonstração de poder científico, poder armamentista, que vai ser explicado por João Vitor mais para frente, quando ele for falar da questão da corrida espacial e desenvolvimento de armas, mas principalmente a Guerra Fria vai ser caracterizada por uma propaganda ideológica, porque no caso tinha aí a principal diferença e o principal motivo desses dois países começarem esse conflito, né, os Estados Unidos e a União Soviética, vai ser pelo fato de eles seguirem políticas questões econômicas e questões sociais que eram muito diferentes uma da outra. Então, no caso, os Estados Unidos vai aí, desde praticamente sempre, ter um posicionamento meio que de direita, vai ser pautado aí na questão do capitalismo, do desenvolvimento de uma economia capitalista, que no caso o capitalismo seria tipo um aperfeiçoamento do mercantilismo. Então, esse capitalismo vai ser basicamente pautado na questão de acúmulo de capital, em que, basicamente, o único intuito, ou o intuito maior, digamos assim, seria a questão de você acumular capital para, em algum momento, você gastar ele com outras coisas. Então, e como é que você vai adquirir esse capital? Seria com a venda de produtos ou com a venda do seu próprio trabalho, então, venda de mão de obra. E basicamente você vai fazendo isso e vai arrecadando capital para depois você gastar. Basicamente seria tipo esse ciclo, isso que vai movimentar a economia. A política é basicamente pautada nisso. E apesar de em alguns momentos, principalmente durante a Guerra Fria, né, no caso o Brasil, estava associado ao capitalismo, porém tinha um governo ditatorial, mas de um modo geral, ou pelo menos teoricamente, o capitalismo defende a liberdade de expressão. E no caso o capitalismo defendido mesmo pelos Estados Unidos vai ser essa questão da defesa de que o cidadão tem a liberdade de expressão e de que o consumidor tem a liberdade de escolha. E isso difere bastante da questão do socialismo e comunismo defendido pela União Soviética, que no caso isso vai ser uma das principais formas de
os Estados Unidos fazerem campanhas, propagandas contra os seus adversários. Só que, além disso, apesar desses pontos, digamos assim, positivos, tudo vai ter um ponto negativo. No caso, os Estados Unidos, apesar desse negócio de liberdade e tal, toda essa questão acaba fazendo com que surja uma diferença de classes, surjam classes que vão ter uma distinção muito grande uma da outra. E apesar de quem está embaixo ter a possibilidade de ascensão, ter a possibilidade de subir, é muito difícil, porque, tipo assim, quem tem uma quantidade razoável de capital, é mais fácil que essa pessoa, que essa empresa consiga subir para o patamar seguinte. Já quem não tem quase nada, as dificuldades aumentam muito mais. Então, essa distinção de classe, essa desigualdade, vai ser algo muito marcante do capitalismo. Isso vai ser uma forma que... E o comunismo e o socialismo vão surgir justamente como uma forma de tentar ultrapassar essa barreira, né? De ultrapassar essa desigualdade. Então, apesar de o socialismo e o comunismo terem algumas diferenças entre si, eles vão estar muito relacionados justamente por isso, por eles serem uma oposição ao capitalismo. Então, eles são os chamados grupos de esquerda. E é isso que a União Soviética vai pregar, essa questão desses movimentos. Então, assim, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, se eu não me engano eram 15, elas eram tipo o Reino Unido, são 4 países em um. Então, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas eram 15 países em um. Eles eram centrados ali no governo liderado pelo Partido Comunista. Então, assim, eram repúblicas socialistas lideradas pelo Partido Comunista. Porque, tipo assim, o socialismo ele surge como uma forma de tentar amenizar a desigualdade entre classes. O comunismo seria quando esse socialismo fosse concretizado. Então, a diferença entre classes estaria... praticamente não haveria diferença de classe. Então, essas classes estariam tão iguais que não existiriam mais classes, porque todo mundo era igual. Então, aí teria o comunismo. Então, existe essa diferença. O Partido Comunista surgiu lá durante a Revolução Russa e vai ter esse ideal de acabar com as classes. Só que isso não aconteceu até aquele momento, e um spoiler é que isso nunca vai acontecer, nunca aconteceu isso até hoje, de um país, de um local, de uma sociedade instaurar algo comunista de verdade. Mas eles tinham essa intenção. Só que naquele momento, o que eles estavam conseguindo era amenizar essa distinção de classe, então por isso tinha assim um regime socialista. Além disso, existem outras diferenças. E no caso, o comunismo e esse socialismo eles vão ter uma questão mais autoritária, no caso, ter essa centralização do poder em um partido único, então isso acaba meio que diminuindo a liberdade de expressão, o que era o contrário do que o capitalismo dos Estados Unidos pregava, apesar de que, durante a Segunda Guerra Mundial e ainda durante a Guerra Fria, o capitalismo dos Estados Unidos, essa política capitalista, vai perseguir os comunistas. Então, essa liberdade de expressão seria algo mais teórico, porque de fato qualquer um que se opusesse naquele momento seria perseguido. Mas de um modo teórico seria isso, né? Tem essa distinção entre a liberdade de expressão, liberdade de escolha e algo mais autoritário. Ao mesmo tempo tem essa questão do propriedade privada, isso causa desigualdades porque alguns vão ter várias casas, outros vão ter só uma casa e outros não vão ter casa, enquanto que no socialismo e comunismo tinha essa ideia de diminuir essa diferença até que não existisse mais diferença. Então, todo mundo teria uma casa, porque tudo isso seria centrado no partido, no governo. O governo teria a obrigação de prover tudo para todos, para que todo mundo tivesse a mesma condição. E, basicamente, existiam esses dois lugares aí que estavam muito afastados, né, de certa forma, mas teria-se como eles conviverem pacificamente. De certa forma, durante a Segunda Guerra Mundial, eles batalharam do mesmo lado, porém, esses conflitos meio que convergiram, essas ideologias se convergiram, elas foram em embate uma com a outra, porque o capitalismo definido pelos Estados Unidos era acúmulo de capital. Os Estados Unidos precisa vender e precisa comprar. Quanto mais países forem capitalistas, mais países têm como comprar produtos dos Estados Unidos e mais países têm como vender produtos para os Estados Unidos. Então, tem essa política de expandir o capitalismo para quanto mais países ser possível. A mesma coisa é no socialismo e comunismo da União Soviética. Eles querem a igualdade, eles querem questão de acabar com essas classes sociais, eles querem levar isso para quantos países for possível. Então, são duas coisas que são muito diferentes que eles querem levar para o mundo todo. E, tecnicamente, basicamente, só um que vai conseguir fazer isso.
Então eles vão ter esse embate direto aí de ideologias e uma forma de propagar essa ideologia, de conquistar aliados, seria por meio da propaganda. No caso, como eu falei, teria essa questão, esse intuito de demonstrar, de chamar aliados. Uma forma de mostrar isso seria por meio da demonstração de força. Então, a questão dos Estados Unidos usarem as bombas atômicas lá durante a Segunda Guerra Mundial foi uma demonstração de poder. Isso lá em 1945. E isso meio que coloca os Estados Unidos em outro patamar. Só que em 1949, a Rússia também conseguiu desenvolver suas armas atômicas. Eles fizeram até a demonstração em um território que acho que atualmente forma o Cazaquistão, mas que no caso na época era um território aí da República da União, a União das Repúblicas Soviéticas. Então, isso colocava os dois países como detentores de armas muito poderosas. E além disso, eles tinham uma extensão territorial muito grande. A Rússia, apesar de ter todo acontecido aquela revolução por causa do país também atrasado e tal, mas depois eles conseguiram se desenvolver economicamente, cientificamente. Isso, como eu falei, vai ser mostrado por João Vitor mais pra frente. Mas no caso, isso colocava os dois países como as duas maiores potências da época. E eles tinham que fazer alguma forma para conseguir chamar mais pessoas para o lado deles. Então isso vai ser realizado por meio da propaganda, e essa propaganda vai ser feita por meio de filmes que vão ser transmitidos nos cinemas, por meio de programas de TV, porque no caso aí vai ter o áudio, a televisão vai começar a se espalhar. Também tem a questão da rádio, que também já estava ali meio que popular. E principalmente também por meio de cartazes. Então, nesses cartazes, em todos nos filmes, nos programas de TV, na rádio, eles vão enaltecer a própria ideologia e vão criticar a outra. Então, no caso, a União Soviética vai principalmente pisar nessa questão da desigualdade social formada pelo capitalismo. Além disso, eles vão falar da decadência moral, que é aquela questão de que no mundo capitalista todo mundo faz tudo pelo dinheiro. Então entra a questão de corrupção, de prostituição, a questão do tráfico de drogas. Então tudo isso, essa decadência moral, essa coisa que vai contra esse conservadorismo da União das Repúblicas Soviéticas, vai ser muito mostrado como uma forma de chamar aliados para os soviéticos. Além disso, já nos Estados Unidos vai ter essa questão de falar da falta de liberdade que os soviéticos têm e a falta de objetivos, porque como eles realizavam sempre assim, que todo mundo era igual, eles tinham essa ideia de que todo mundo era igual. Então as pessoas não tinham o que fazer, tipo, elas não tinham para onde ir, eles não almejavam coisas, porque eles defendiam que no mundo capitalista, o que fazia a pessoa querer acordar no dia seguinte para trabalhar era justamente a perspectiva de que daqui para frente ela tem como alcançar uma coisa que seja melhor para ela. Então isso trazia felicidade, essa prosperidade. Já no comunismo não tinha isso, então eles atacavam isso. E como eu falei, no caso, como o Brasil estava aliado ao capitalismo, então a gente tem uma ideia de que a gente tem uma ideia assim, muito mais forte do capitalismo. A gente consegue perceber esse capitalismo bem mais, de uma forma mais avançada, dessas propagandas, diferente do socialismo, porque foi algo que tecnicamente nem chegou aqui, não se espalhou por aqui. Mas uma das principais questões da propaganda socialista seriam os filmes, alguns filmes financiados, incentivados. O principal exemplo seria o Encouraçado de Potemkin. Mas, no caso, como eu falei, o que chegou aqui foram os ideais capitalistas, a propaganda capitalista. Então, tem toda essa questão dos Estados Unidos desenvolverem essa política da boa vizinhança, de auxiliar, de investir nos países aqui da América do Sul. Eles também fizeram, no caso, como a Guerra das Coreias, ele também investiu na Coreia do Sul. Então, tudo isso é essa questão de investimento capitalista para atrair esses aliados. E também tem a questão de construção de heróis nacionais. Então, o Capitão América seria o principal exemplo. Ele foi um herói desenvolvido ali lá em 1918, se eu não me engano. Então, ele representou os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial e também estaria representando na Guerra Fria. Então, como o Capitão América era um personagem que era vendido em HQs, né, histórias em quadrinhos, principalmente para o público juvenil, jovem adulto e também infantil, então isso criava nessas pessoas, nesse público, um ideal nacionalista de defender o capitalismo dos Estados Unidos e ir contra o comunismo da União Soviética. Outros heróis também vão surgir durante esse período e também vão mostrar isso nas histórias, como o Quarteto Fantástico,
o Hulk e também os X-Men, que no caso, tipo assim, quando você fala dos X-Men, o principal formação do grupo são pessoas muito diferentes que têm poderes muito diferentes. Então seria uma demonstração da liberdade de expressão que tem no mundo capitalista dos Estados Unidos. Outro principal destaque seriam os livros de George Orwell, tipo o livro 1984, a questão do... Outro exemplo seriam os livros de George Orwell, 1984, A Revolução dos Bichos. São livros que criticam o sistema comunista, então eles falam dessa questão, abordam isso. Então, o governo dos Estados Unidos, há indícios de que a CIA usou dinheiro para investir na produção desses filmes em formato de animação por baixo dos panos para, tipo, meio que uma forma de levar isso ao grande público, né? Levar isso para o cinema, propagar para ainda mais pessoas essa questão, para as pessoas poderem associar isso ao comunismo e associarem isso a algo ruim. Então, essas propagandas eram muito comuns durante esse período. Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei a hora que a senhora vai assistir esse vídeo, né? Mas enfim, eu vou começar falando sobre um conflito que teve início a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial acabou em 1945, e aí a partir desse fim dessa guerra, outro conflito ele expandiu o mundo. Era uma disputa política e econômica que era dividida entre o capitalismo e o comunismo. O capitalismo dos Estados Unidos, da grande potência dos Estados Unidos, e o comunismo da grande potência da União Soviética. Essa disputa, esse conflito, ele ficou conhecido como Guerra Fria. E os Estados Unidos e a União Soviética eles entraram em uma guerra, um conflito. Ambos tinham investimentos, investiam em armas, investiam na tecnologia, eles investiam em propagandas também para expandir o que ele queria passar. Só que em 1950, esses dois países eles extrapolaram os limites da Terra. Eles foram além. Em 1950 começou a corrida espacial, que chamamos de corrida espacial. Em 4 de outubro de 1957, 7 anos após o início da corrida espacial, a União Soviética ela vai lançar um satélite artificial que era conhecido como Sputnik, que traduzindo para o português significa viajante. Esse Sputnik, ele era o primeiro objeto feito pelos homens, o primeiro objeto humano a orbitar na Terra, a ser colocado em órbita. 22 dias após esse objeto ser lançado em órbita, ele não, como eu vou dizer, a bateria dele, ela descarregou e a União Soviética eles não tiveram mais contato com a órbita. O aparelho, ele descarregou 22 dias após. Os Estados Unidos, né, não querendo ficar para trás, não querendo, como eles estavam em conflito, os Estados Unidos não queria ficar de escanteio, ele lança também um objeto que era conhecido como Explorer 1. Em julho de 1958, os Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, ele determina a criação da NASA. A NASA era uma agência dedicada à exploração espacial. Ou seja, os Estados Unidos, a partir dali, ele teria uma organização, ele teria uma associação, um conjunto de ideias para tentar ganhar essa corrida espacial. E depois da criação da NASA, os Estados Unidos foi surpreendido pela União Soviética, que saiu mais uma vez na frente, quando a União Soviética ela manda o Luna 2, que o Luna 2 ele tinha Yuri Gagarin, que foi o primeiro homem a orbitar a Terra. E nisso, o presidente dos Estados Unidos, novamente, ele fica com raiva, vamos dizer assim, e não querendo ficar para trás, ele afirma que até terminar o século, ele vai mandar um homem à Lua. E em 1961,
a ONU, a ONU o quê, gente? A NASA, desculpe, A NASA, ela consegue mandar o homem à Lua. E esse lançamento ele foi conhecido como o Apollo 11. O Apollo 11 ele saiu dos Estados Unidos e após 4 dias que ele mandou notícias, ou seja, 4 dias após a sua saída, que os Estados Unidos foi saber que o seu homem, que foi enviado para lá, conseguiu pisar na Terra. Com esse homem, o pisar do homem na Lua, os Estados Unidos ele vence a corrida espacial, e essa corrida espacial teve fim a partir dali. Ou seja, a União Soviética ela saiu na frente quando mandou um objeto para a órbita. Depois os Estados Unidos mandou um objeto também. Aí veio a União Soviética, mandou Yuri Gagarin, o primeiro homem a orbitar na Terra. E aí os Estados Unidos, com a ajuda da NASA, ele consegue mandar o Lunar 11, que foi o primeiro homem a pisar na Lua. E disso tem o fim da corrida espacial, tendo o capitalismo, os Estados Unidos como campeão. Bom, com o fim da Segunda Guerra, os países enfraquecidos como a França, como a Alemanha, como o Reino Unido, Itália, entre outros, todos eles saíram enfraquecidos. Eles tiveram um baque econômico, um baque na infraestrutura, um baque populacional muito grande. Ou seja, esses países eles saíram enfraquecidos dessa guerra. A União Soviética, apesar de grandes prejuízos também foi muito afetada a União Soviética, ela conseguiu sair vitoriosa e manteve a sua economia de pé, não teve tantos problemas na população, na infraestrutura, na economia. A União Soviética ela conseguiu se manter do jeito que iniciou. Os Estados Unidos, uma grande potência, todos sabem, que já vinha apresentando um crescimento econômico desde o século XIX. Ele se manteve um equilíbrio econômico. Os Estados Unidos foi esperto. Ele aproveitou os países enfraquecidos, muitos países europeus enfraquecidos na guerra, e aí o que ele pensou? Eu vou ajudar esse país financeiramente e eu vou expandir o meu território. Vou expandir os meus pensamentos, os Estados Unidos era capitalista, ele teria mais países do seu lado, mais países capitalistas. E como esses dois países saíram fortalecidos, saíram com economia bastante superior às outras, esses dois países ficou conhecido como superpotências. Eles mantiveram a sua economia, mantiveram sua estrutura, sua infraestrutura, a sua população. Eles não tiveram um baque como os outros países. Como eu disse no vídeo anterior sobre a Guerra Fria, os Estados Unidos e a União Soviética ele apresentava ideias diferentes. Um era capitalista, os Estados Unidos, e o outro socialista, a União Soviética. E essa divisão no mundo, o mundo capitalista e o mundo socialista, ficou conhecido como um mundo bipolar. Só que em 1980 tudo muda. A União Soviética ela começa a ter um baque, começa a sofrer economicamente e teve uma queda na produtividade, uma queda na indústria, uma queda econômica, e nisso fez com que os países que estavam ligados à União Soviética se unificassem. E nessa unificação foi que deu início ao fim do mundo bipolar. Que estavam ligados à União Soviética se unificassem. E nessa unificação foi que deu início ao fim do mundo bipolar. Sobre a cultura e a sociedade durante esse período, como eu falei anteriormente, no caso a gente tem muito mais contato com a cultura e sociedade do mundo capitalista, então é até mais fácil de falar sobre isso. Mas de um modo geral, tinha essa questão dos meios de comunicação, a popularização desse meio de comunicação,
como não só apenas do lado da forma de propaganda, mas também como fazendo parte do dia a dia da população. Então isso foi se popularizando e tal. Então a vida das pessoas, esses meios de comunicação passaram a fazer parte da vida das pessoas. Isso influenciava demais também, não apenas na questão política. Então, durante aí os anos 50, vai ter uma prosperidade econômica, um desenvolvimento principalmente da classe média. Isso vai ser mais perceptível no mundo capitalista, mas isso também vai acontecer no mundo socialista. E, basicamente, durante esses anos iniciais, né, 1945, início da Guerra Fria, até esse período de final da década de 50, vai ser marcado por isso. Essa questão desse mundo bipolar, dessa questão de não só política, mas também social. A própria sociedade tinha esses ideais anticomunistas ou anticapitalistas, então tinha essa questão. Só que aí, quando se chega por volta dos anos 60, outros movimentos vão começar a surgir, a começar a se fortalecer. Isso vai perdurar até 1980. Que são movimentos chamados de contracultura, que esses movimentos eles não defendiam nenhum e nem outro. Então, o principal destaque seria o movimento hippie, que surgiu ali nos Estados Unidos. Eles eram completamente contra a guerra do Vietnã, contra a intervenção dos Estados Unidos lá. Eles eram contra a guerra. Essa é uma expansão do capitalismo de forma brutal e tal. Só que em nenhum momento eles defenderam o comunismo. Então, eles eram contra as atitudes do Estados Unidos capitalista, mas eles não defendiam o outro lado. Então, essa contracultura, muitos outros movimentos vão fazer parte disso, tipo o movimento negro, o movimento LGBT, o surgimento do feminismo. Então, são movimentos que vão surgir nos Estados Unidos que não necessariamente vão defender os Estados Unidos e não necessariamente vão atacar o comunismo. Eles simplesmente vão estar ali no meio disso tudo. Então, tem essa questão da formação do rebelde, né? O jovem rebelde. Esse movimento vão se popularizar principalmente com o público aí jovem até jovens adultos, que é justamente isso, essa questão da rebeldia, de você não necessariamente apoiar os dois lados, você tá ali contra tudo e contra todos. Eles só estavam querendo deles, mas não necessariamente se importavam com isso. Então a questão do rock and roll, como eu falei anteriormente, a questão da disseminação das drogas, principalmente LSD, vai fazer parte disso, dessa cultura jovem durante esse período. E como eu falei, o capitalismo dos Estados Unidos meio que tinha uma questão da liberdade de expressão. Então esses movimentos vão surgir nos Estados Unidos e vão se fortalecer, e é isso aí. Mas já no lado comunista também vão surgir alguns movimentos contra o comunismo, de certa forma, e só que eles vão ser bem repreendidos pelo governo, que no caso seria aí na Tchecoslováquia. Vai ter movimentos, manifestações rebeldes, principalmente, como eu falei, formadas por jovens, para que a Tchecoslováquia saísse do Pacto de Varsóvia. Só que, no caso, o governo lá da União das Repúblicas Soviéticas vai interferir militarmente. Então, é mais uma forma de demonstrar, principalmente, essa questão da liberdade de expressão. Em contrapartida, tem essa questão, né? De novo, o Brasil. O Brasil estava associado ao capitalismo, mas vivia um regime de ditadura militar. Então, durante esse período, os movimentos artísticos, né, a MPB vai ter um poder muito grande, as músicas, de influenciar as pessoas a lutarem pelos seus direitos, pela liberdade. Então, vai ser um movimento que não necessariamente é contra o capitalismo e não necessariamente é contra o comunismo, ou que seja a favor de qualquer um dos dois. Eles só estavam ali lutando pelos seus direitos e tal. Então, vai ter essa luta aqui para uma liberdade, para um regime que não seja ditatorial. E só voltando para a questão dos movimentos das minorias lá nos Estados Unidos, é justamente isso, tipo assim, movimento feminista. Buscava igualdade de gênero, igualdade. Isso é algo que seria mais uma marca do comunismo, mas eles não estavam associados ao comunismo. Eles ainda mantinham uma vida pautada na obtenção do lucro e tal, mas eles queriam a igualdade. A mesma coisa do movimento negro. Era uma igualdade racial. Não necessariamente essa igualdade teria relação com o comunismo. Era simplesmente uma busca por direitos, mas não estava relacionado com nenhum dos dois. Então isso já marca o começo do declínio dessa bipolarização do mundo. No caso, isso com base no social, porque no caso, quando se analisa os governos, né, quem está lá presidindo ou governando os países, essa bipolarização vai continuar. Os países vão continuar, os governos de cada país vai continuar se aliando ao capitalismo, ao comunismo e defendendo esses ideais.
mas de um modo assim social, vão surgir muitos movimentos que não vão ter relação com esses dois lados da história aí.